Estamos tendo o prazer de receber aqui na TV Amazonas o escritor Nelim Vieira, filho do município de São Mateus do Maranhão. Eu tenho o prazer de dar uma espiada aqui em um dos seus livros e conferindo aqui a sua biografia. Ele nasceu em São Mateus do Maranhão no ano de 1957. É jornalista e contista. Graduou-se em Comunicação Social pela Unicelma, com habilitação em Publicidade e Propaganda, e é pós-graduado em Jornalismo Cultural pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Colabora com os principais jornais e revistas do estado do Maranhão. É sindicalista desde o ano de 1985 e ocupa os seguintes cargos: presidente do Sindicato dos Securitários do estado do Maranhão, membro da Federação Nacional dos Securitários, da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas empresas de crédito e União Geral dos Trabalhadores. Foi juiz do Tribunal Regional do Trabalho, aqui no estado do Maranhão, representante dos trabalhadores. Nelim Vieira, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu caro repórter. Bom dia. Filho do município de São Mateus do Maranhão. Sou filho, nasci aqui, meu pai chegou em 1954, vindo da cidade de Magalhães de Almeida, um povoado Melancias. Ele passou 15 dias, passou 15 dias viajando a pé, trazendo alguns animais e umas 3 irmãos que eu tinha. Chegou aqui em 1954 e se instalou naquela região ali onde era a nossa casa ali, onde era o comércio do professor Manuel Vieira. E eu já nasci em São Mateus em setembro de 1957. O nome dos seus pais? Domingos Batista Vieira, conhecido como Domingos Silveira, que inclusive a antiga rua que saiu recentemente foi mudada para Domingos Silveira, e minha mãe, Dona Teotônia de Araújo Vieira, que é de Tutóia, e papai Magalhães de Almeida. O senhor é irmão do saudoso professor Manuel Vieira. Professor Manuel Vieira. Professor Manuel, eu até disse no dia que eu fiz meu pronunciamento na Câmara Municipal que era o meu cartão de visita virtual. Porque em qualquer lugar que a gente chegasse, até hoje onde eu chego, o meu cartão de visita é dizer que sou irmão do professor Manuel Vieira, que é um professor que deu aulas aqui para mais de 4 gerações, uma pessoa que, além do exercício da educação, ele também era militante político, foi um dos primeiros militantes políticos aqui do município e de esquerda, que naquela época você dizer que era de esquerda não era fácil. Você ser contra o governo da ditadura tinha que ter muita coragem e persistência, porque a coisa não era fácil. E, infelizmente, o nosso irmão foi assassinado, mas a vida continua. Agora, Nelim, eu estava dando uma espiada aqui nessa obra de arte, esse trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do lançamento deste livro, O Centenário. Na verdade, é o 100º emprego que o senhor elabora história e outras histórias. Esse livro, ele reúne 16 contos. Contos são pequenas histórias, né? E nesses contos, nós conseguimos... o ambiente que esses contos passam, a maior parte é em São Mateus. E também os personagens desses contos, assim, aquela coisa, são pessoas reais, meus amigos de infância, e também autoridades que ajudaram a construir a cidade, que de certa forma fazem parte da vida da nossa cidade, né? Vou até só para situar aqui, porque quando eu lancei esse livro de contos, o pessoal me cobrou muito, perguntava assim: olha, eu olhei no livro, mas não está meu pai, não está minha mãe, não está não sei quem. Na verdade, o livro não é um livro sobre a história de São Mateus. Ele, no seu contexto, no desenvolver do livro, é que eu incluí algumas pessoas de São Mateus. Então, nesse jornal que nós fizemos, o Tamburi, para o lançamento do meu livro aqui em 2014, vou ler só aqui um parágrafo para você, para situar os nossos leitores, os telespectadores de vocês. Aí eu digo o seguinte:
Em suas 340 páginas, o livro conta a história de 447 personagens, sendo 349 de São Mateus e 98 do restante do Brasil e outras partes do mundo. Nos 16 contos, misturei humor, realismo, crônica, memória, ficção e regionalismo. Tudo com base em populares e figuras folclóricas da minha cidade, onde há uma riquíssima e inesgotável jazida de personagens. Aí eu coloco aqui pedras preciosas que, lapidadas, foram guardadas na memória para depois povoar minhas histórias. As histórias revividas na página do Sr. Lelé Bristol, que vão percorrendo os mais distantes recantos do país, como também já chegaram a Cuba, Portugal, França e Chile. Então, esse livro eu escrevi, eu já venho escrevendo há muito tempo, mas tive a felicidade de publicá-lo em 2010. E ele foi lançado inicialmente, o seu primeiro lançamento foi lançado no Rio de Janeiro, no encontro nacional que nós fizemos no Hotel Copacabana. Depois lancei em São Paulo, lancei numa cidade do Rio chamada Teresópolis, lancei em Arari, a convite lá da Academia Arariense de Letras. Só para reforçar, porque não está nesse livro aí, que foi recente, eu também tomei posse agora na Academia Arariense de Letras como sócio correspondente da Academia Arariense de Letras. Então, para todo efeito, eu sou um são mateuense que hoje faz parte de uma Academia de Letras, né? É muito bom, mas o senhor me informava que já tem um novo trabalho sendo preparado e que deve estar sendo lançado em breve. Tenho. Esse trabalho também é um trabalho que eu venho fazendo as pesquisas e também entrevistas. Acho que desde que eu comecei a me entender assim, aquela preocupação de registrar a memória da cidade, né? Até porque essas informações em relação à nossa cidade são bem poucas, raríssimas. Com exceção de algumas, o Domingo Lopes já escreveu um livro que ele relata uma parte da parte política e fala outras partes também. Mas esse trabalho que eu estou fazendo, que eu intitulei de Memórias Políticas da República São Mateuense, né? Memórias Políticas da República São Mateuense, que eu pretendo registrar os bastidores políticos. Neste trabalho aqui, não é um trabalho por se tratar de política, eu não vou dizer, a minha preocupação não é escolher qual foi o melhor prefeito, ou aquele que não se deu muito bem, ou que fulano e tal. A minha preocupação, o trabalho aqui literário que eu estou fazendo, é registrar a história da cidade, registrar seus bastidores, suas curiosidades, né? Que nós tivemos durante todo esse período, sabe? Como que nós chegamos, né? E só para falar um pouco em relação à história da nossa cidade, São Mateus foi criada através da Lei 2170 de 1961 e no dia 27 de janeiro assume o primeiro prefeito de São Mateus, que chamava-se, foi interventor. Em 1961. 62. A lei é de 61, dezembro de 61. No dia 27 de janeiro assume o interventor, que ainda está vivo, o senhor Leandro Mendonça Nunes, que eu tive o prazer de já fiz 5 entrevistas com ele, o senhor está com 86 anos. E Leandro Mendonça Nunes, conhecido como Licote, que o pai dele morava no Piqui, era vereador por Coroatá naquela época. E aí desenvolve, né? Depois vem o primeiro prefeito eleito da cidade, que tomou posse no dia 10 de janeiro de 63, que é o senhor Marco Antônio Pinheiro Neto, que foi prefeito. Houve um problema, ele foi cassado em 66, e aí a história continua. Então são muitos bastidores. Para realizar esse trabalho, meu caro repórter, eu tenho feito, você sabe, mexe com comunicação, é um trabalho minucioso, muito criterioso, e aquela coisa... Muita pesquisa. Muita pesquisa, muita entrevista. Toda vez que eu venho a São Mateus, eu faço entrevista com as personalidades, com pessoas, faço também com populares, né? Muito embora não tenha nada a ver com a história, mas eu gosto de registrar. Tem muito, você viu no áudio que eu lhe mostrei sobre o meu escritório lá em São Mateus, lá em São Luís, mais de 200 entrevistas. É o faro do jornalista. Então, esse nosso trabalho do resgate aqui, história política do município, não sei se dá para sair esse ano, mas não vai tardar muito. E também não será só no volume, porque o material é muito grande. Agora, o senhor como escritor, jornalista, o que lhe inspirou
né, para o início desse trabalho em que o senhor já apresentou com o lançamento desse livro, já preparando aí uma segunda edição? Olha, é um fato curioso, porque a gente vem, o que eu vou falar aqui é bom para servir de exemplo. Eu sei que nós temos na nossa cidade muitos jovens, a gente olha muitos jovens que estão estudando, passando no vestibular, na prova do Enem, passando em concurso, né? Nós temos muitos são mateuenses já fora, já em faculdades, mas na nossa época, que você, filho de 2 lavradores, onde você não tinha nenhum tipo de informação. A única informação que tinha era o rádio, né? Eu ouvi muito rádio, meu pai tinha rádio. E o meu irmão, o professor Manuel Vieira, que aqui e lá, através de alguns amigos que ele tinha em São Luís, conseguia um jornal para a gente ler, né? E essa foi despertando a curiosidade. Fiz o meu primário e ginásio aqui em São Mateus, e o primeiro ano do 2º grau, mas dado aquela questão, a influência do professor Manuel Vieira, eu sempre gostei de ler e aquela coisa de pesquisar. Eu tenho lá em casa documentos assim sobre São Mateus, uma coisa, tem documento de 58, 54, eu comecei o instinto natural, como você falou, do faro do jornalista. Eu comecei a juntar tudo o que eu encontrava em relação a São Mateus, e isso chegou nessa situação em que eu tive que dispor, não posso também ficar com esse material guardado só para mim, transformar isso em livro para que a geração atual e as próximas gerações tenham acesso, né? Porque é importante que a gente saiba, conheça a história da nossa cidade. E ela tem que ser contada com isenção, né? Tem que ser contada com muita responsabilidade, porque para depois não causar nenhuma controvérsia em relação às informações que estão nesse documento. E tudo que nós vamos publicar são baseados, os documentos estão guardados e as entrevistas. Então não colocarei uma vírgula sequer além do que a gente colheu e também gravou. Um longo tempo de pesquisa, a gente conversava ali nos bastidores antes de iniciar a gravação, e eu ouvi quando o senhor falou que São Mateus teve um período, alguns dias, que ficou sem prefeito, né? O prefeito renunciou o cargo. Em que período foi? Qual foi o ano? Essa é uma das curiosidades, né, que vai constar no livro. Se você chegasse e contasse que São Mateus já teve aí mais de 20 dias sem prefeito, isso foi em 1962. Voltando aqui, o prefeito interventor, que assumiu em janeiro de 67, dia 27, ele até disse por questões, né, veja questões, ele disse por questões políticas, ele foi pressionado a renunciar porque tinha algumas ameaças para ele. Ele renunciou no dia 19 de dezembro. O próximo prefeito que tinha sido eleito em 62, que é o seu Marco Pinheiro, só iria assumir no dia 31 de janeiro. Ele também antecipou a posse para 10 de janeiro. Então nós tivemos 2 fatos isolados. Tivemos a renúncia do prefeito, e como não existia vice-prefeito e nem vereadores, então a cidade passou esse período aí de 19 de dezembro até 10 de janeiro sem prefeito, né? Então, na época não existia vereador, não tinha vice-prefeito? Não tinha, porque ele era interventor, ele foi nomeado para completar, ele foi nomeado em dia 19 de janeiro de 62, e em 62 ia haver eleições para prefeito. Ele é aquela coisa, um mandato tampão, ele era interventor. Ele não veio eleito pelo povo e também ainda não tinha vereador. Já em 62, quando o senhor Marco se elege, é que ele elege o Marco Pinheiro, tendo como vice o senhor Acioli da Costa Nunes, que é pai do nosso saudoso Zé Zico, doutor Zé Zico Nunes, e também se elegem os vereadores. E desses vereadores, nós tivemos o primeiro presidente da Câmara, que é o senhor Deda Brandão, que tem um nome de estadista, que chama-se Adelson Paraguaçu Nino Brandão. Então, o senhor Licote não tinha vereador e nem vice, porque era um interventor. Agora, qual foi o ano da primeira eleição aqui em São Mateus? Foi em 1962, 7 de outubro de 62. Nessa eleição concorreram o senhor Marco Antônio Pinto Neto e o Milton Curvino de Oliveira, que é o senhor de Curvina, que vem ser prefeito se elegeu em 72. Então, o senhor Milton Curvino concorreu, na verdade ele já concorreu 4 vezes à prefeitura, 62,
em 68, 72 ele ganhou e depois, essa informação, se não me falha a memória, em 82 ele foi candidato de novo a prefeito. Nós já tivemos aqui, e nessa eleição de 82, é um fato curioso, nós tivemos 7 candidatos a prefeito. Inclusive, este jornalista e autor que vos fala foi candidato a prefeito pelo PT, que o PT estava começando, foi a primeira campanha iniciando. E outro fato curioso é que eu fui candidato a prefeito sem sequer saber que era candidato, porque o Manuel Bermão, que era o representante, ele pediu para eu assinar os documentos. Ele disse, rapaz, tu vai ser candidato. Eu fui saber que era candidato quando o jornal O Imparcial me mandou uma correspondência colocando à disposição para a gente publicar algumas matérias. Mas eu fui um candidato só para performance, assim, não fiz campanha, não fiz nada e até na época a gente frequentava os comícios dos outros candidatos. Tá certo, então, só para... O senhor já falou do início, né, da primeira eleição realizada em São Mateus do Maranhão. Daí então, fale dessa sequência até o atual prefeito. Aí nós tivemos a primeira eleição que foi em 62, que se elege Marco Pinheiro e o senhor Acioli da Costa Nunes. Em 1966, no dia 26 de setembro de 66, o senhor Marcos é cassado pela Revolução, né? Assume a prefeitura o senhor Acioli da Costa Nunes. Nesse período, nós tivemos eleições em 66 só para vereadores, não teve porque houve uma prorrogação de mandato. Então, Acioli fica de 66 até 69. Em 1968, o senhor Deda Brandão se candidata e se elege, 68. Temos como vice o senhor Miguel Pacheco, que ainda mora aqui, é um senhor que acredito que já tenha os seus mais de 90 anos, assim como o senhor Deda. E eu visitei ontem para pegar algumas informações sobre uma entrevista que eu tinha feito com ele há 15 anos. E em 1972 se elege em São Mateus o senhor Milton Covino de Oliveira, que era o nosso farmacêutico aqui, que na verdade era o nosso doutor de São Mateus, porque ele é que tinha farmácia, ele tinha uma experiência de farmacêutico, porque tinha sido farmacêutico do Exército, conhecido como Lodi Curvina, e teve como vice o senhor Adolfo Alves Ferreira, que é da região do Piqui. Em 1976, nós tivemos aí uma campanha acirrada, por indicação do atual prefeito, que era de Curvina, Dico Bezerra, que tinha como candidato o senhor Zacarias Monteiro, Sena Rosa, que tinha como candidato Vicente Martins, que faleceu há pouco tempo, e o professor Manuel Vieira foi candidato em 1976 e o senhor Acioli também candidato. Aí vence Sena Rosa, uma diferença de 38 votos, essa tem uma controvérsia aí, mas a gente tem que ver direitinho. Mas... Uma eleição bem acirrada, né? Bem acirrada. Sena Rosa, ele já começou a andar aqui em São Mateus, era muito popular, tratava desse assunto dos hospitais, do Hospital Lino Machado, então ele se encaixou aqui em 76. Aí nós temos eleição em 82, que se elege Francisco Moraes de Araújo, que é genro de Sena Rosa. Em 88, se elege o Sérgio Pires. O Sérgio Pires teve como vice o senhor Euclides aqui pai do Afonso, pai do Francisquinho Galeno. Em 92, se elege o Getúlio, né? Getúlio se elege. Aí vem em 96, o Rovélio tinha que ser candidato em 92, tinha perdido. O Rovélio se elege em 96. 2000, a doutora Ana se elege, né, ganha dele. 2004, o Rovélio volta, já podia ser candidato. 2008, ele se reelege, né? E 2012, Miltinho se elegeu em 2012 e depois se reelegeu em 2016. Então, a nossa trajetória é essa aí. Conhecimento bem avançado, bem profundo em relação à política do município de São Mateus, aqui do Maranhão. Agora, o Nelim Vieira, escritor, jornalista, tá? Esse é um trabalho
nós estamos buscando aqui com o senhor todas essas informações para que possa passar inspiração aos nossos jovens, viu? Da importância, vamos falar da importância da leitura. Olha, a leitura realmente é aquela, como diz umas passagens da Bíblia, Cristo é o único que nos liberta. Então, a leitura é a única salvação, não só para o filho do pobre, como também o filho do rico. Eu conheço vários filhos de pessoas que têm condições, e depois que a riqueza se acaba e ele não acumulou a cultura através da leitura, ele passa a viver numa situação mais delicada do que aquele pobre que ali já está vivendo na sua situação normal. Então, a leitura é importantíssima, é interessante que se incentive o jovem a ler, porque se ele não enveredar para esse lado, e hoje nós temos muita mais facilidade ainda do que na nossa época, a gente estudou, você também deve ter estudado, que os livros eram poucos, hoje nós temos esses recursos imensos através das redes sociais, do celular. Livros caríssimos, né? E hoje já é bem diferente. Então a leitura ela é importante para... E além de você adquirir o conhecimento, né, você passa a viver, é tudo na vida da pessoa, não existe nada assim, né? Além do ar e da comida, não tem nada mais que seja indispensável ao ser humano do que a leitura. Os países que investiram na educação, hoje são países que têm despontado, são países que, se você investe, lógico que vem a consequência, que são as descobertas, são os prêmios Nobel, tem tudo. A leitura ela é essencial. Ainda não tem data marcada, mas o senhor já trabalha aí uma data para o lançamento do seu segundo livro. Segundo, acredito. É o segundo. Olha, não existe assim. Para este ano não dá. Porque é um trabalho muito grande. Eu tenho as entrevistas, que depois a gente tem que ouvir essas entrevistas, digitalizar, né? Tem que fazer ali o contexto do que você está transcrever, né, que é o mais correto, transcrever, e material também impresso, muitas fotografias. Nós estamos juntando. E até porque, como eu tenho minhas atividades lá em São Luís, e aí você não tem como. Se eu estivesse trabalhando assim, olha, eu vou me dedicar aqui todo o meu período só neste livro aqui, talvez ele saísse mais rápido. Mas esse trabalho eu faço nas minhas horas vagas, né? Eu sou empregado de uma empresa lá em São Luís, desde abril de 83, e também já existiam esses cargos. Inclusive, por último agora, eu passei durante 12 anos, 3 mandatos, fui chefe de gabinete de um vereador lá em São Luís, o Barbosa Lages, que é tio do deputado eleito agora, o Wender Lago, que é irmão do Lages. Fui chefe de gabinete, é um cargo que lá a gente adquiriu muita experiência e também serve até inspira para você escrever alguma coisa, porque você, em contato com o povo e aquele povo mais simples, você ouve muita coisa. E também, recentemente, passei 11 anos como conselheiro, membro do Conselho de Recursos do Ministério da Previdência Social. A Junta de Recursos, ela julga os processos que o INSS nega, né? A gente julgava os processos aqui do Estado do Maranhão, agora depois que passou a ser online, julgava de todo o país. Então eu já existia esses cargos lá, são os 2 que não constam aqui na minha biografia, que são mais recentes. Mas o livro, com uma estimativa mais assim, provável, será para o ano. Esse ano não dá porque nós estamos quase no meio do ano. Olha um pouco da sua satisfação em ser filho da nossa querida São Mateus. Aquele tipo de coisa. Eu não sei se você ouviu, ainda não ouviu, vou mandar para você, o professor Manuel Vieira falando do dia que ele fez o discurso em relação ao lançamento do meu livro. Ele falou, para onde eu vou, eu divulgo a cidade de São Mateus. Nesse período todo que eu estava aqui juntando material, o livro de contos, ele chegou nesse estágio aqui, nesse formato, mas antes disso eu já tinha publicado esses contos em jornais, em revistas, né? Esse livro
ele é a junção disso aí. Então, para onde eu vou, eu falo de São Mateus. Eu gostaria de expressar o quanto eu gosto de São Mateus. Eu escrevi uma poesia para São Mateus que intitula Saudade de São Mateus. Aí eu digo: se essa vida não fosse um pedaço tão doce desse mundo bom, talvez ninguém me visse a sorrir. Não por eu não estar sempre aqui, e sim se não houvesse um amanhã. Um amanhã sem qualquer subordinação às aspas terríveis do destino. Porque sou homem estando longe, mas quando chego em São Mateus, volto a ser um menino. Estou todo arrepiado. Aquele mesmo menino que chamava a pessoa pelo nome, tinha medo de lobisomem e fazia dente de ouro papel de sorrisal, que comprava tudo em mercearias. Seu parque eram as canoinhas do Zacarias e o Ponte, a partir dos 13, o antigo bar central. Tinha namoradas em São Mateus e Piqui. As baladas sempre terminavam no Tamburi e a sua praia, o Tapuido vai quem quer. Era amigo do estivador Tá Legal, a casa dos pais não tinha muro no quintal e o seu shopping center noturno, a famosa Rua Pindaré. Aí, com a sua permissão, eu gostaria só de dar algumas notas explicativas, porque muitas pessoas que são telespectadores aqui da emissora talvez não entendam algumas palavras aqui. Nós fizemos aqui um rodapé em relação às palavras que eu cito aqui. Canoinha do Zacarias. Eram balanços de madeira do parque de diversão instalado na Praça da Matriz durante o festejo do padroeiro da cidade, em setembro, e no pátio do Grupo Escolar Santa Clara, no período junino, que infelizmente houve um vendeiro à frente do colégio, que foi um ato impensado. Bar Central, conhecido também como Bar do Zé Gomes, era o local de encontro de 81,57% dos adolescentes da geração de 70, a maioria formada por estudantes do ginásio Bandeirante. Funcionava na casa do senhor Vitorino, hoje em ruína, em frente ao farol da Educação. E está sendo feito lá, está tudo em construção hoje, aquela casa do canto ali em frente ao farol. Ali que era o nosso ponte, a partir dos 13. Piqui é um bairro centenário que deu origem ao município de São Mateus. Tapuido vai quem quer. Era um igarapé dentro da cidade, que no inverno chega a 300 metros de largura e recebe, isso estou falando naquela época, e recebia mais de 1.000 banhistas por dia no final de semana. Estivador Tá Legal. Em 1968, usava um boné com a frase Estivador número 1. Daí entendermos que esse slogan da Brahma número 1 foi criado em São Mateus. Rua Pindaré. Era o local onde funcionava 84,32 dos bares e casas de cômodos da cidade. E aquela rua lá que entra no posto Domingos Júnior ali para ali. Era uma rua que tinha uns bares, lá era o antigo brega popular. Em tempo, esse índice de 84,32 não tem nada a ver com a inflação do governo do presidente Sarney em fevereiro de 90. É apenas coincidência de percentuais das pesquisas realizadas pelo Instituto Mão na Roda de Propriedade do Comerciante e cientista político João do Coco. Nosso saudoso João do Coco, né? Então isso aqui é para você ver que é uma poesia que eu gosto muito. Quando eu leio isso aqui, a gente que viveu aquilo ali, e a gente tem que exaltar a nossa cidade. Tem um poeta, um escritor português, que ele dizia: se você quiser ir muito longe, você exalte a sua aldeia, né? Você cante a sua aldeia. Se quiser ser conhecido mundialmente, que você comece a cantar a sua aldeia. E a gente, graças a Deus, São Mateus está aqui no meu pensamento toda hora. Eu moro em São Luís, saí daqui em 82, desde 82 São Luís, mas quase todo mês eu venho aqui, tem a nossa casa ali bem no canto, onde foi construída ali a praça. Quando chego, me reúno com meus amigos, meus parentes, e é uma festa, eu gosto muito, é um processo muito importante. Escritor Nelinho Vieira, jornalista, quero agradecer aqui ao senhor por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até aqui a nossa emissora e ter participado desse bate-papo, ter ter explanado aqui os seus conhecimentos em relação
a nossa querida São Mateus do Maranhão. Muito obrigado. A sua mensagem para os nossos telespectadores, para as pessoas aqui de São Mateus. Olha, a primeira mensagem é aquela coisa de muita esperança no nosso país, esperança no município, e que essa juventude, que a gente foca na juventude porque é o pessoal que está aí que vai, daqui a poucos meses, daqui a poucos anos, que vai comandar essa nossa cidade. O pessoal que está na política, ou que já saiu e tenta voltar, uma hora vai ter que sair, por uma questão de saúde ou algum atropelo que haja na sua carreira. Mas esse jovem, ele é que tem que procurar dar o destino da nossa cidade, ou em qualquer tipo de atividade, ou na política, ou na literatura, ou na música, ou sendo comerciante, ou qualquer atividade. É ele que vai crescer, e foram essas pessoas também que acreditaram no nosso município, no potencial do município, que fez São Mateus chegar hoje no ponto que está. São Mateus hoje, do ponto de vista assim, dessas cidades aqui da Redondeza, realmente é um município que está se destacando bastante. O comércio está bem movimentado, né? Mas é preciso que essas pessoas saiam daqui, estudem. Infelizmente, nem todos podem permanecer aqui. Aqueles que querem fazer, como eu, tive que sair daqui, que realmente não tinha condições de você ficar aqui, até para fazer um curso superior e se relacionar, arranjar emprego, eu tive que sair, mas não esqueça da sua cidade. Não esqueça e valorize, né? Porque se você que tem até... Eu fico triste assim que tem pessoas que saem e ficam... Não, estou com 5, 10 anos que não volto à minha cidade. É muito triste assim. Será que não deixou parente, não deixou amigo? Será que é porque não pode vir? Não. É interessante. A nossa mensagem é que essa juventude realmente procure estudar, porque se não estudar, o outro caminho é muito perigoso, que é o da droga, é o da violência, e termina atrás das grades, ou então no cemitério. Vamos estudar, porque uma coisa não vai. E parabenizar também a iniciativa, eu assisto as transmissões aqui via internet, os seus programas interessantes, e me coloco à disposição, no momento que vocês precisarem de alguma informação sobre São Mateus, sobre a história, qualquer pessoa que precise, que vocês não tenham essa idade, me coloco à disposição de colaborar com a emissora. Certo? Muito obrigado.